Olá, começando mais um programa Ponto G. Estamos no ar aqui pela TV Gazeta Norte Mineira, todas as segundas e quintas-feiras, às 21 horas. Sintonize aí a sua TV e fique conosco. Quer participar do nosso programa? Vai lá no nosso Instagram, programa.g.tvgazeta, e deixe uma mensagem pelo direct. Participe! Ficamos sem carnaval, mas estamos comemorando a vacinação, não é mesmo? Ano que vem, vamos comemorar em dobro. Hoje vamos abordar no Frente a Frente com a Lê Marques a questão do projeto de lei do vereador Wilton Dias com relação à frente parlamentar em defesa do empreendedor. Teremos também o advogado Dr. Jefferson, que nos posicionará sobre as questões do direito do empregado e do empregador. No quadro Sexualidade, nada mais nada menos do que a doutora Aline Carvalho, com a temática baseada no assoalho pélvico. Já na pauta jurídica, o professor Marquinhos vai falar um pouco da função do oficial de justiça e de alguns momentos inusitados que viveu profissionalmente. E não paramos por aqui. Doutora Amanda Souto, na Beleza em Foco, falará sobre o pele oleosa. É o seu caso? Ficou curioso? Para finalizar, no quadro Circulando MOC, temos o cirurgião plástico Dr. Alberto Ozaki, especialista em implante capilar, que veio direto de São Paulo atender o norte de Minas com uma técnica inovadora. Fique com a gente, porque hoje está imperdível a melhor localização da nossa cidade, o Ponto G. Estamos aqui com mais uma edição do programa Ponto G. E hoje, no De Frente com a Alessandra Marques, estou aqui com dois ilustres convidados, o vereador Wilton Dias e o advogado especialista em Direito do Trabalho, o Dr. Jefferson. A pauta de hoje, falar sobre a frente parlamentar em defesa do empreendedor e também do direito do trabalho, com a pauta do trabalhador e do empregador. Vamos tirar algumas dúvidas que eu tenho certeza que você, telespectador, vai gostar de saber. Então fique com a gente. Wilton Dias, vereador do PTB, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E eu gostaria de saber, primeiramente, como é essa pauta que você colocou em voga aqui no município sobre essa frente parlamentar em defesa do empreendedor. Alessandra, eu que agradeço pela oportunidade, todos os ouvintes do programa Ponto G. Cumprimentar aqui o doutor, pela sua presença aqui também. O nosso projeto, ele consiste, a Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedor, consiste em juntar-se à Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, juntamente com o Executivo, para poder facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer gerar emprego e gerar renda aqui no município de Montes Claros. Nós sabemos que essa pandemia, ela veio, de certa forma, modificar muitos costumes. E um deles foi a questão do serviço público. Se nós temos excesso de burocracia, nós vamos ter também dificuldade de pessoas se estabelecer aqui no município de Montes Claros. E com esse propósito, nós estamos criando essa frente parlamentar, composta por 3 vereadores, e que nós vamos, sim, aproximar aquelas pessoas, o empreendedorismo do poder executivo. Aproximar como? Porque quando você coloca o empreendedor para poder estar junto do empregado, que o empreendedor vai gerar emprego, e com isso vai facilitar a vida de todos. Então, com esse propósito, essa frente parlamentar vai estar atuando no sentido de facilitar, de desburocratizar aqueles entraves que muitas das vezes faz com que o empreendedor deixe até mesmo de querer investir aqui em nossa cidade. Então esse é o foco e essa é a busca da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedor, Alessandra. Gostei muito
da sua fala, vereador, achei muito interessante e acredito que realmente venha a calhar esse projeto de lei que você colocou aqui no nosso município. Vamos falar um pouquinho aqui com o doutor Jefferson, ele que é especialista em direito do trabalho. Como é que você vê essa questão do nosso vereador colocando essa pauta, esse projeto de lei no nosso município? Boa noite, Alessandra. Boa noite, vereador. Boa noite a todos os telespectadores. Então, nesse contexto brasileiro de Estado muito grande, de burocracia exagerada, todo tipo de iniciativa que vise diminuir os entraves, a geração de emprego, a geração de renda, as iniciativas econômicas e produtivas da iniciativa privada são bem-vindas, né? Então, qualquer tipo de estudo como esse proposto pelo vereador, certamente produzirá um resultado muito satisfatório e benéfico para a população, né, para as empresas, gerando inclusive reflexos positivos para o empregado, para a economia como um todo. Hoje a gente conhece muito bem essa dificuldade de lidar com o setor público, de conseguir alvarás, licenças. Então a simplificação desse procedimento vai reduzir custo, reduz tempo e acaba tornando mais eficiente essa geração de riqueza, essa circulação de riqueza e, consequentemente, melhorando a condição de vida local, né? Doutor Jefferson, fala aqui pra gente, para nosso telespectador, nesse ano de 2020 que tivemos essa questão da pandemia e agora esse começo de 2021, quase véspera aí de muitas coisas acontecendo no mundo, a questão do empregador e do empregado, como é que ficaram essas relações trabalhistas? Então, Alessandra, em um contexto de normalidade, nós temos regras constitucionais, regras legais que privilegiam uma proteção ao empregado. Então, em um contexto de normalidade, a supressão de direitos trabalhistas ela é extremamente restrita, é praticamente vedada pelas normas. Acontece que nessa situação excepcional, nesse contexto de pandemia, as garantias trabalhistas elas tiveram que ser um pouco mitigadas e reduzidas para que isso gerasse a manutenção dos empregos. Em um cenário onde as empresas tiveram que fechar as portas, encerrar a sua atividade produtiva ou pelo menos suspendê-la por determinado período, a manutenção de uma quantidade, de uma folha de empregados que ele já vinha vindo com essa quantidade de empregados em tempos de normalidade se tornou inviável. Então, diante disso, o governo ele editou uma série de medidas para reduzir essa carga em cima do empregador e, ao mesmo tempo, garantir o sustento do empregado. Então, as medidas governamentais elas buscaram equilibrar esse cenário, permitindo suspensão do contrato de trabalho, suspensão temporária, redução de jornada e de salário, mediante uma contraprestação paga pelo governo. Interessante. Vereador Hilton Dias, eu quero te parabenizar por esse projeto e queria tirar uma dúvida com você. Eu vi que você é um funcionário público, né? Você conhece como é que é a questão de ser essa pessoa que trabalha com o povo, não só enquanto vereador, mas enquanto funcionário público. Conta pra gente o que te inspirou esse projeto de lei. Sou servidor público, Alessandra, com muita satisfação, tendo em vista que o servidor público ele deve se preocupar com aquela relação que existe da verticalidade, ou seja, toda pessoa, quando busca na administração pública determinado serviço ou obra, ele está numa situação de inferioridade com a administração pública. Então nós temos que ter muito cuidado, pois ele está ali para poder pedir socorro. Então o servidor público nada mais é do que um interlocutor entre o ente, entre a mão da administração pública e com o administrado que busca aquele serviço ou uma obra. Então nós temos que ter muita visão e enxergar que toda vez que é demandado o município, nós temos que estar com o coração e com a criatividade para poder sempre dar o melhor para quem procura o município. Para esse ano de 2021, você está com esse projeto?
com relação à frente parlamentar, em defesa aí do empreendedor. Você vai ser aquele braço forte e acredito que outros vereadores estão dando esse suporte também, não é mesmo? É fato. Nós sabemos que o vereador é o legítimo representante da população. Então nós temos que sentir, como população, o que é mais, digamos o seguinte, interessante e que dá uma certa expectativa ou até mesmo um conforto para a sociedade. Quando você busca prestigiar, facilitar a vida do empreendedor, você nada mais do que está buscando o quê? Emprego e, consequentemente, renda para a população da cidade. Então, esse é o propósito do projeto e é isso que nós vamos estar defendendo na Câmara, enquanto parlamentar, para poder gerar emprego e renda para a nossa cidade. Ok, vereador. Vamos voltar aqui com o nosso advogado, especialista em direito do trabalho, doutor Jefferson. Você aí que está ligadinho nesse momento, nessa entrevista do Ponto G, nós estamos falando aqui do projeto de lei, né, do nosso vereador Wilton Dias. Estamos aqui também falando sobre direito do trabalho com o advogado Jefferson. Jefferson, como você vê essas questões trabalhistas? Como é que estão aí? Como é que vocês trabalharam em 2020? Contudo, assim, muita coisa ficou parada juridicamente, né? Em 2021 já está mais fácil trabalhar e lutar aí pelo seu cliente? Então, Alessandra, realmente nesse ano de 2020 houve uma surpresa, né? Toda a população, todos os empresários, inclusive o Poder Judiciário, foi pego de surpresa com essas circunstâncias, essa impossibilidade de trânsito. Então, principalmente durante o período inicial da pandemia, o Poder Judiciário, por exemplo, paralisou as suas atividades. Então, nós ficamos alguns meses com os processos judiciais suspensos, não estavam sendo realizadas audiências. Então, aquele empregado que havia recorrido ao judiciário para buscar uma verba alimentar, acabou tendo que esperar pelo menos aí alguns meses até que o Poder Judiciário restabelecesse o funcionamento, ao menos ali no mínimo aceitável. E com as empresas não foi diferente. Essas empresas, elas precisaram se adaptar a um trabalho remoto. No início, muitas paralisaram as atividades, dispensaram empregados, suspenderam o contrato de trabalho, mas em um momento mais atual, nessa retomada de 2020, muitas se adaptaram trabalho em home office, teletrabalho, rodízio de empregados. Então, aos poucos, o setor produtivo foi se acostumando a essa situação e hoje isso se torna quase uma normalidade. Enquanto a gente não recebe a vacina, enquanto a gente não regulariza essa situação, nós temos aí as empresas funcionando, o Poder Judiciário funcionando, com exceção de alguns casos que ainda precisam ser protegidos. Empregados do grupo de risco, empregados que eventualmente coabitem com pessoas que necessitam de um cuidado especial e têm uma necessidade de vigilância mais próxima, é razoável e é muito aceitável que eles permaneçam em teletrabalho, que eles permaneçam em home office até que a vacina chegue. Bem interessante aí sua explanação. Eu quero agradecer a presença do vereador Wilton, também a presença do nobre advogado Dr. Jefferson. Vereador, você quer despedir aí do telespectador? Depois eu vou te convidar novamente, porque eu quero saber um pouquinho sobre a questão aí das voltas às aulas. Eu sei aí que você, juntamente com a vereadora Maria Helena, deram aí um suporte para que essa volta às aulas começasse de fato, né? Se eu estiver errado, você me corrige, por gentileza. Não, Alessandro, inclusive eu quero aqui, corroborando com a fala do Dr. Jefferson, eu apresentei um requerimento ao prefeito para que pudesse regulamentar no município de Montes Claros a questão do trabalho home office, teletrabalho para as gestantes, porque é uma classe muito importante, que na verdade não se trata de uma vida, trata de no mínimo 2 vidas, né? Se for gêmeos, é mais do que 2. Então, assim, e é aquela questão, porque a vacina para elas também não é algo certo. Então, assim, e o prefeito já sinalizou que vai estar colocando no município de Montes Claros a questão das gestantes do município de Montes Claros trabalhar nessa situação. Eu quero que o Dr. Jefferson encerre sua explanação fazendo um comentário sobre essa última frase aí do vereador,
O que você acha interessante essa questão aí, colocar essas mães aí mais amparadas com relação até à vacina? Fala um pouquinho pra gente. Então, Alessandra, já encerrando aqui a nossa participação, agradeço pelo convite, acho que é uma oportunidade muito interessante de contextualizar um pouco essa situação em que a gente passa. A proposta do vereador é muito interessante. Realmente a questão da insegurança se as gestantes poderão ou não ser vacinadas. Há sim uma preocupação muito grande em relação às crianças que serão geradas, né, a partir dessa gestação. Então exige um cuidado especial e é necessário que haja uma regulamentação específica para essas pessoas. Inclusive, fica a título de sugestão também a questão das lactantes, né? Não só o período da gestação, mas aquele período de amamentação, até porque existe aí controvérsias científicas de como se transmite o vírus. Então é algo interessante a ser estudado, é muito importante essa regulamentação e é algo que precisa ser feito agora, que a gente já está se acostumando, adotando essas medidas. Esse é o momento de elaborar um estudo, de tomar as medidas em concreto. Então é uma iniciativa louvável e eu espero realmente que tenha frutos aí para a população. Meu muito obrigado novamente e a você, telespectador, até breve com a página da sexualidade com a doutora Aline Carvalho.